As bolhas do champanhe capturavam a luz suave da tarde enquanto Vitória Reis assinava seu nome na última página. Sua mão permanecia firme, apesar da sensação quase irreal do que estava fazendo. Do outro lado da mesa de mogno, Daniel Westbrook observava em silêncio, herdeiro bilionário do império Westbrook Industries. Sua expressão era neutra, fria, como se estivesse fechando uma fusão empresarial. E, no fundo, era exatamente isso. Um casamento por conveniência, um contrato cuidadosamente calculado, nada além de um acordo criado para satisfazer as exigências antiquadas de seu avô e, ao mesmo tempo, salvar a galeria de arte da família dela da falência. 3 anos, disse Daniel, com a voz grave rompendo o silêncio, enquanto os advogados organizavam os documentos. É tudo o que precisamos para manter as aparências. Depois disso, você recebe o pagamento, e seguimos caminhos separados, de forma civilizada. Vitória assentiu, prendendo uma mecha de cabelo ruivo atrás da orelha. Aos 28 anos, jamais imaginara que seu casamento envolveria cláusulas, contratos e uma distância cuidadosamente planejada. Enquanto isso, vidas separadas, continuou ele. Aparições públicas apenas quando forem necessárias. Ele ergueu levemente o olhar, sério. Meu avô precisa acreditar que isso é real o suficiente para provar minha posição como CEO. Discrição é essencial. Ela entendia perfeitamente. Daniel Westbrook era conhecido nos círculos mais exclusivos de Manhattan como brilhante, implacável e emocionalmente inacessível. Seus olhos azul gelo raramente demonstravam calor, e sua reputação com mulheres era amplamente comentada, relacionamentos curtos, sem envolvimento, sem complicações. Aquele acordo funcionava para ele porque exigia apenas o que estava disposto a oferecer, dinheiro, status social e uma atuação impecável quando fosse preciso. Para a Vitória, era questão de sobrevivência. A Reis Fine Arts, a galeria de seu pai, era o legado da família havia 3 gerações. 6 meses antes, após o pai sofrer um derrame, ela descobrira a realidade cruel, dívidas crescentes, investimentos mal feitos, empréstimos prestes a vencer. A proposta de Daniel chegará por meio de um advogado como uma boia lançada a alguém que se afogava. 5 milhões de dólares. O suficiente para salvar tudo. O casamento, surpreendentemente, foi deslumbrante. Realizado nos jardins da propriedade Westbrook, nos Hamptons, parecia saído de uma revista. Mesmo sabendo que tudo não passava de encenação, o fôlego de Vitória falhou quando ela caminhou pelo corredor em direção a Daniel. Ele vestia um terno grafite impecável, que realçava sua estatura alta e atlética. Os cabelos escuros estavam perfeitamente alinhados, o semblante controlado. Ainda assim, por um breve instante, quando seus olhares se cruzaram, ela teve a impressão de ver algo diferente atravessar seu rosto, talvez surpresa, talvez admiração. Você está deslumbrante, murmurou ele quando ela se aproximou, alto o suficiente para os cerca de 100 convidados ouvirem, baixo o bastante para soar íntimo. Obrigada, respondeu ela em um sussurro, percebendo como o maxilar dele se contraiu de forma quase imperceptível. A cerimônia foi curta. O beijo, ensaiado. Um toque suave de lábios que durou exatamente o tempo necessário para satisfazer as convenções, sem ultrapassar o limite da verdadeira intimidade. Aplausos educados ecoaram quando eles se viraram para os convidados, parceiros de negócios, figuras da alta sociedade, o avô severo de Daniel, Preston Westbrook, e o pai de Vitória, em sua cadeira de rodas, com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo. A recepção passou como um borrão de brindes com champanhe, conversas formais e momentos cuidadosamente coreografados. Daniel mantinha a mão na parte inferior das costas de Vitória, um gesto que parecia natural aos olhos de todos, mas que para ela soava ensaiado, quase mecânico. Eles dançaram a primeira música ao som de um clássico do jazz, movendo-se em perfeita sintonia, apesar de terem ensaiado apenas 2 vezes. Você está indo muito bem, disse Daniel enquanto balançavam suavemente, a mão dele quente contra as costas dela. Muito convincente, respondeu ela, consciente do olhar atento do avô dele, que os observava fixamente da mesa. Embora eu suponha que você tenha mais prática nesse tipo de encenação.
Algo se endureceu na expressão de Daniel. Isso foi uma crítica? Não. Vitória manteve a voz neutra. Apenas parece que você se sente confortável atuando. Ele a puxou um pouco mais para perto, ainda mantendo aquela distância calculada que só eles percebiam. Isso beneficia nós dois, Vitória. Não vamos complicar com julgamentos. Ela se calou, questionando se havia imaginado a tensão súbita em sua voz. Naquela noite, Daniel a conduziu até o quarto que seria dela no apartamento cobertura. Uma suíte ampla, localizada no extremo oposto do quarto principal. O ambiente era decorado em tons de cinza e branco, elegante e impessoal, como um quarto de hotel de luxo. Você tem uma entrada separada, explicou ele, apontando para uma porta lateral. Privacidade total. Minha governanta, a senhora Shen, vem 3 vezes por semana. Se precisar de algo, o número dela está na mesa de cabeceira. Normalmente fico no escritório até tarde. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Quando precisarmos ser vistos juntos, minha assistente vai organizar tudo. Geralmente jantares, eventos beneficentes, alguns fins de semana na propriedade. Meu avô gosta de aparecer sem avisar, então também precisamos manter as aparências aqui. Vitória assentiu, apoiando a mala no chão. A realidade da nova vida começou a se acomodar sobre seus ombros como um casaco pesado. Daniel. Sim? Ela encontrou o olhar dele, tentando enxergar algo além daquela muralha cuidadosamente construída. Por que eu? Você poderia ter se casado com qualquer pessoa. Alguém do seu mundo. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, o rosto impossível de decifrar. Você precisava de algo que eu podia oferecer. É inteligente o suficiente para entender esse acordo. E não é iludida por romance, o que torna tudo mais simples. Já na porta, ele acrescentou. Além disso, você não faz parte do meu círculo habitual. Isso facilita quando tudo isso terminar. A porta se fechou com um clique suave, deixando Vitória sozinha em um quarto impecável e distante. Legalmente casada com um homem que havia como um ativo temporário, nada mais. O primeiro mês passou em um ritmo estranho. Daniel saía cedo para o trabalho e voltava tarde. Trocavam cumprimentos educados quando se cruzavam na cozinha. 2 vezes por semana, apareciam juntos em compromissos sociais, uma abertura de galeria, um baile beneficente, um jantar na propriedade de Preston Westbrook. Em público, Daniel se transformava. Sua mão encontrava a dela com naturalidade. Ele ria de seus comentários. Olhava para ela com algo que parecia, aos olhos de todos, um afeto genuíno. Em particular, permanecia educado, porém distante. Vitória mergulhou de cabeça na renovação da galeria. Usou os recursos de Daniel para modernizar o espaço, trazer novos artistas e restaurar a reputação do pai. O trabalho lhe dava propósito, uma distração necessária da estranheza de sua vida doméstica. Então, 6 semanas após o casamento, tudo mudou. Eles estavam em um leilão beneficente, mais uma aparição obrigatória. Vitória vestia um elegante vestido verde esmeralda escolhido pelo estilista de Daniel. O cabelo preso realçava os brincos de diamante, um presente de casamento de Preston. Daniel estava ao seu lado, a mão repousando em suas costas naquele gesto protetor já conhecido. Vitória Reis. A voz era suave, confiante. Familiar. Quer dizer, Vitória Westbrook agora, não é? Ela se virou e encontrou Marcus Shen, seu ex-namorado da época da faculdade, impecável em um smoking perfeitamente ajustado, exalando sucesso. O coração de Vitória deu um salto desconfortável. Eles haviam namorado por 2 anos antes de Marcus partir para Hong Kong em busca de uma oportunidade de negócios, prometendo que voltaria. Ele nunca havia voltado. Marcus, ela conseguiu dizer, percebendo a mão de Daniel pressionar com um pouco mais de firmeza suas costas. Eu não sabia que você tinha retornado a Nova York. Acabei de me mudar de vez, respondeu ele, enquanto seus olhos escuros percorriam Vitória com admiração evidente. Você está absolutamente incrível. Ele sorriu de lado.
O casamento claramente fez bem a você, Vitória. A voz de Daniel surgiu com um tom que ela nunca tinha ouvido antes. Mais duro. Mais frio. Não vai nos apresentar? Vitória fez as apresentações, notando como o aperto de mão entre Daniel e Marcos durou um segundo além do necessário. Um gesto sutil, calculado. Marcos pareceu mais divertido do que intimidado. Westbrook Industries, disse ele, pensativo. Impressionante. Vitória sempre teve um gosto excelente. Daniel inclinou levemente a cabeça. E você conhece minha esposa, como exatamente? A ênfase na palavra asterisco esposa asterisco foi impossível de ignorar. Nós namoramos na faculdade, respondeu Marcos com naturalidade. Eu era jovem e idiota o suficiente para deixá-la ir. O sorriso dele foi direcionado à Vitória. O maior arrependimento da minha vida, na verdade. Durante o resto da noite, Daniel mal saiu do lado dela. A mão que antes repousava em suas costas deslizou para a cintura, puxando-a para mais perto. Ele interrompeu conversas mais de uma vez, conduzindo-a discretamente para longe de onde Marcos estivesse. Quando Marcos se aproximou deles no bar, o maxilar de Daniel se contraiu visivelmente. No trajeto de volta para casa, o silêncio se estendeu entre eles como um fio esticado ao limite. Você foi rude, disse Vitória por fim. Fui protetor com o meu investimento. Ela virou o rosto para encará-lo. Seu investimento? As mãos de Daniel apertaram o volante. As pessoas falam, Vitória. Se o seu ex-namorado começa a rondar, isso enfraquece o nosso acordo. Levanta questionamentos. Marcos estava apenas sendo educado. Marcos estava olhando para você como um homem que quer recuperar o que deixou para trás, a voz dele estava controlada, tensa. Isso não é aceitável. Aceitável? A irritação cresceu dentro dela. Isso é um contrato, Daniel. Você mesmo disse. O que eu faço com a minha vida pessoal está sujeito aos termos que combinamos. Ele respondeu sem desviar os olhos da estrada. Sem casos, sem escândalos, nada que coloque esse acordo em risco. Chegaram à cobertura em silêncio pesado. Vitória caminhava em direção ao seu quarto quando Daniel segurou seu pulso. O toque era firme, porém cuidadoso. Eu preciso saber, disse ele, e seus olhos azuis a encararam com uma intensidade inédita. Você ainda está apaixonada por ele? A pergunta ficou suspensa entre os dois, inesperada, perigosa. Vitória fitou a mão dele envolvendo seu pulso, sentindo o calor da pele contra a sua. O contato mais genuíno que haviam compartilhado desde o beijo ensaiado do casamento. A pergunta ecoava em sua mente, carregada de significados que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Não, respondeu finalmente, puxando o braço de volta. Marcos é passado. Ele fez a escolha dele 8 anos atrás. A expressão de Daniel permaneceu indecifrável, mas algo em sua postura relaxou, ainda que minimamente. Ótimo. Por que ele estava olhando para você hoje como um passado que quer reescrever? E isso me preocupa. Por quê? Ela provocou. Por causa do contrato? Daniel deu um passo à frente, e Vitória sentiu o aroma do cologne dele. Cedro misturado a algo mais escuro, mais complexo. Me preocupa porque complicações não fazem parte do acordo. Ainda temos 2 anos e 10 meses pela frente. Prefiro que tudo transcorra sem problemas. Então talvez você devesse confiar em mim para lidar com meus próprios relacionamentos passados. Confiança não é o problema, a voz dele baixou, carregada de peso. Aparência é tudo neste mundo. Você está começando a aprender isso, não está? Ele continuou, firme. Na galeria, com as conexões certas, as portas se abrem. As pessoas retornam suas ligações. É isso que este casamento oferece a você. As palavras doeram, porque eram verdade. Desde que se tornará Vitória Westbrook, ela assistir a própria vida profissional se transformar diante de seus olhos. Artistas que antes ignoravam seus e-mails agora disputavam um espaço em sua galeria.
Colecionadores que jamais haviam cruzado a porta da Reis Fine Arts passaram a aparecer em cada abertura. O sobrenome Westbrook carregava um peso que ela nunca tivera sozinha. Eu entendo os termos, disse ela, em voz baixa. E tenho cumprido a minha parte. Daniel assentiu lentamente, então pareceu se dar conta da proximidade entre os dois. Deu um passo para trás, e a máscara profissional voltou a ocupar seu rosto com precisão calculada. Claro. Ele fez uma pausa breve. Peço desculpas por ter exagerado. Foi uma noite longa. Em seguida, recolheu-se ao quarto, deixando Vitória sozinha no corredor, com o pulso ainda formigando onde ele a tocará. Na manhã seguinte, um enorme buquê de rosas brancas chegou à galeria, acompanhado de um cartão escrito na caligrafia impecável de Daniel, asterisco para a abertura desta noite. Dê asterisco nenhuma explicação sobre o comportamento da noite anterior, nenhum sinal de emoção, apenas um lembrete elegante do compromisso público que os aguardava. A reabertura oficial da Reis Fine Arts, agora discretamente associada ao apoio da Westbrook. Jennifer Park, a assistente de Vitória, assobiou ao posicionar as flores na vitrine. Seu marido tem um gosto impecável. São rosas patiense? Isso deve ter custado uma fortuna. Ele é muito generoso, respondeu Vitória automaticamente, repetindo a frase que aperfeiçoara nas últimas 6 semanas. Você tem sorte, disse Jennifer, sorrindo com sinceridade. Daniel Westbrook tem uma fama. Mas a forma como ele olha para você nesses eventos, é como se você fosse a única pessoa no ambiente. Um leve aperto surgiu no peito de Vitória. É só educação. Talvez. O sorriso de Jennifer se tornou sugestivo. Ou talvez seja algo mais. Antes que Vitória pudesse responder, seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, asterisco parabéns pela abertura de hoje. Adoraria colocar a conversa em dia. Um café esta semana? Marcos asterisco. Ela apagou a mensagem imediatamente, sem querer dar a Daniel qualquer motivo para repetir a cena da noite anterior. Ainda assim, o gesto a deixou inquieta, como se, de alguma forma, estivesse prestando contas a ele além do que o contrato exigia. A abertura da galeria naquela noite superou tudo que Vitória havia imaginado. O espaço reluzia sob a iluminação perfeita, destacando a coleção cuidadosamente curada de artistas emergentes que ela vinha cultivando. Críticos circulavam entre colecionadores. O champanhe fluía livremente, e pequenos pontos vermelhos surgiam ao lado de obra após obra, o sinal universal de vendas bem-sucedidas. Daniel chegou pontualmente, impecável em um terno azul marinho que atraía olhares por onde passava. Ao seu lado vinha Preston, apoiado em uma bengala de madeira entalhada, frágil no corpo, mas com o olhar tão atento quanto sempre. Impressionante, minha querida! Disse Preston, observando a galeria com aprovação. Você fez um excelente trabalho com o investimento da família. Obrigada, Sr. Westbrook. Ter o seu apoio significa muito. Chame-me de Preston, criança. Você agora é da família. Ele deu um leve tapinha em sua mão, com uma ternura genuína que fez o estômago de Vitória se contrair de culpa pela encenação que sustentavam. Daniel estava um pouco atrás do avô, e quando seus olhares se encontraram, algo silencioso passou entre eles. Uma cumplicidade muda na mentira cuidadosamente construída para aquele homem gentil que apenas desejava ver o neto feliz e estabelecido. Vou roubar minha esposa por um instante, disse Daniel com naturalidade, tocando o cotovelo de Vitória. Ele a conduziu até um canto mais tranquilo, afastado do burburinho. Você se superou, afirmou. Isso está extraordinário. O elogio pareceu sincero, pegando-a desprevenida. Obrigada. Deu muito trabalho. E valeu a pena. Daniel hesitou por um instante antes de acrescentar, em voz mais baixa. Eu vi que você recebeu uma mensagem mais cedo. No carro, você estava apagando alguma coisa, disse Daniel. Eu vi pelo reflexo no vidro. A coluna de Vitória se enrijeceu. Você está monitorando meu telefone? A notificação refletiu na janela. Não pude deixar de notar sua expressão.
O maxilar dele se contraiu. Era ele? Ela hesitou por um instante. Daniel. Era o Marcos. Ela deveria ter se irritado com a presunção, mas algo no tom dele a deteve. Não soava como acusação. Havia ali algo cru, quase exposto demais. Sim, respondeu por fim. Ele pediu para tomarmos um café. Eu apaguei a mensagem. Por quê? Porque não seria apropriado. Porque eu sou casada, contrato ou não, e encontrar um ex-namorado passa a mensagem errada. Ela sustentou o olhar dele. E por quê, apesar do que você pensa, eu levo esse acordo a sério? A expressão de Daniel mudou. A muralha cuidadosamente construída pareceu rachar, ainda que de forma sutil. Bom, disse ele, então pareceu lutar com algo que queria dizer. Vitória, eu. Daniel, aí está você. A voz feminina cortou o momento. Eles se viraram para ver Penélope Achode aproximando-se com passos seguros. O cabelo loiro perfeitamente arrumado, o vestido de grife moldando curvas que já haviam estampado inúmeras capas de revista. Um nome constante na alta sociedade de Manhattan. Tradição antiga misturada a glamour moderno. E, segundo os tabloides, alguém frequentemente fotografada ao lado de Daniel antes de seu casamento repentino. Penélope, disse Daniel, educado, porém distante. Fiquei arrasada por perder o seu casamento, comentou ela, embora o sorriso não alcançasse os olhos. Então voltou-se para Vitória. Você deve ser a nova senhora Westbrook. Que surpresa encantadora! Vitória captou a alfinetada sutil. Ela era inesperada porque não pertencia àquele mundo. Não era o tipo de mulher com quem Daniel costumava aparecer. Vitória, respondeu, estendendo a mão. Obrigada por vir esta noite. O aperto de mão de Penélope foi breve, quase displicente. Em seguida, ela voltou toda a atenção para Daniel. Estava esperando que pudéssemos conversar. Papai mencionou algumas oportunidades de negócios com a Westbrook Industries. Talvez um almoço na próxima semana. Peça para seu pai entrar em contato com meu escritório, respondeu Daniel. A mão dele encontrou a cintura de Vitória, puxando-a para junto de si. Um gesto que parecia natural aos olhos de qualquer um, mas que tinha um tom marcadamente possessivo. Minha agenda está bastante cheia ultimamente, acrescentou. O casamento exige certa dedicação. Algo atravessou o rosto impecável de Penélope. Surpresa, talvez. Ou ciúme. Claro. Que dedicação admirável. Seus olhos percorreram Vitória mais uma vez, avaliando, comparando e, aparentemente, desaprovando. Galeria encantadora. Tão acolhedora. Quando Penélope se afastou, Vitória soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Amiga sua? Perguntou. Uma antiga conhecida, respondeu Daniel, com tensão na voz. Ela não é importante. Mas o fato de sua mão permanecer firme na cintura de Vitória dizia outra coisa. Ela se deu conta, de repente, de cada detalhe daquele contato. O calor da palma dele através do tecido fino do vestido preto. O polegar traçando círculos pequenos, quase inconscientes, sobre seu quadril. Daniel, murmurou ela. Você pode soltar agora. Ela já foi. Ele olhou para a própria mão, como se só então percebesse onde estava, e a afastou lentamente. Claro. Desculpe. O resto da noite transcorreu com sucesso. Preston sorria orgulhoso ao acompanhar os números de vendas, e os críticos elogiavam o olhar apurado de Vitória para novos talentos. Ainda assim, ela se manteve intensamente consciente da presença de Daniel. De como ele permanecia por perto. De como seus olhos a seguiam pela sala. De como ele, com sutileza, redirecionava conversas quando algum homem se demorava demais ao lado dela. Quando finalmente retornaram à cobertura, já depois da meia-noite, exaustos e eufóricos, Vitória tirou os sapatos no hall com um suspiro aliviado. Foi um sucesso, disse Daniel, afrouxando a gravata. Melhor do que eu esperava.
Ela sorriu para ele, desta vez com sinceridade. Obrigada por ter vindo, e por trazer o Preston. Isso significou muito para mim. Claro que sim. Daniel hesitou, como se escolhesse as palavras com cuidado. Foi impressionante. Você tem talento de verdade, Vitória. A forma como falou daqueles artistas, sua visão para o espaço, não é apenas negócios para você. O elogio aqueceu mais do que deveria. Não é mesmo? A arte sempre foi a minha paixão. Eles permaneceram ali, no hall discretamente iluminado, com as luzes da cidade brilhando através das janelas do chão ao teto. Algo no ar mudou. Daniel a observava com uma expressão difícil de decifrar, um misto de curiosidade e confusão, como se a estivesse enxergando com clareza pela primeira vez. Acho melhor eu dormir, disse Vitória por fim, quebrando o momento. Foi um dia longo. Sim. Boa noite, Vitória. Boa noite. Mas, uma hora depois, deitada na cama e completamente desperta, ela não conseguia afastar da mente o olhar de Daniel quando Penélope surgira. O toque dele, que parecerá mais possessivo do que encenado. A forma como perguntara sobre Marcos com algo perigosamente próximo do ciúme. Aquilo deveria ser simples. Um contrato. Um acordo claro, com limites definidos e data para terminar. Então por que, de repente, tudo parecia tão mais complicado? As verdadeiras complicações começaram 3 semanas depois, embora Vitória não as reconhecesse como tais no início. Começou com pequenos gestos. Daniel passou a chegar mais cedo do trabalho, às vezes trazendo o jantar do restaurante italiano que ela mencionara gostar. Batia a porta do quarto dela com as embalagens nas mãos, sugerindo que comessem juntos, em vez de separados, como haviam combinado. Não faz sentido nós dois jantarmos sozinhos, dizia, em tom casual. Vitória percebeu que ele passou a perguntar sobre o dia dela. E mais do que isso, ouvia de verdade. Comentava sobre artistas, oferecia conexões do seu círculo empresarial, fazia observações inteligentes que iam além da formalidade. Depois vieram as manhãs. Daniel começou a aparecer na cozinha enquanto ela preparava café. Vestido para o trabalho, mas sem pressa. Ele se demorava no café da manhã, lendo as notícias financeiras, enquanto ela respondia e-mails da galeria. O silêncio entre eles deixou de ser desconfortável e passou a ser natural, pontuado por comentários ocasionais sobre política, arte ou as exigências mais recentes de Preston. Ele quer que passemos o fim de semana na propriedade, disse Daniel numa manhã de quinta-feira, pousando o tablet sobre a mesa. Parece que vai fazer algum tipo de reunião familiar. Vitória ergueu os olhos do croissant. Família? Achei que fossem só você e o Preston, na maior parte do tempo. Há primos, primos de segundo grau, todo tipo de gente tentando se manter no testamento, respondeu ele, com um meio sorriso. Logo sua expressão escureceu. Inclusive meu primo Trevor. Ele nunca perde a chance de lembrar a todos que, se eu não tivesse me casado, ele seria o próximo na linha para assumir como CEO. Parece encantador. Não vai ser, disse Daniel, com o maxilar tenso. Trevor é persistente. E nunca acreditou que nosso casamento seja real. Provavelmente vai tentar provar isso neste fim de semana. Um aperto de ansiedade surgiu no peito de Vitória. Como? Perguntas. Observações. Ele a encarou diretamente. Ele vai observar como interagimos. Procurando falhas. O olhar de Daniel se manteve firme. Vamos precisar ser mais convincentes do que o normal. O fim de semana na propriedade Westbrook confirmou exatamente as previsões de Daniel. Trevor Westbrook chegou acompanhado da esposa, Diane, uma mulher de traços afiados e olhar frio, que encarou Vitória como se ela fosse uma fraude cuidadosamente elaborada. E eles não eram os únicos. Diversos parentes ocupavam a mansão imponente, todos observando Daniel e Vitória com diferentes graus de curiosidade e ceticismo. Então me diga, começou alguém, com um sorriso interessado demais, enquanto os olhos avaliavam cada gesto deles. Então me diga.
Disse Trevor durante o jantar de sábado à noite, com um tom oleoso de falsa cordialidade. Como exatamente vocês se conheceram? Daniel sempre foi tão reservado em relação à vida pessoal. Vitória sentiu a mão de Daniel encontrar a dela sob a mesa. O aperto era firme, quente, tranquilizador. Eles haviam se preparado para aquela pergunta, ensaiado a história até que soasse natural. Em uma exposição de arte, respondeu ela com suavidade. Daniel estava lá para uma reunião com um cliente, e eu representava um dos meus artistas. Começamos a conversar sobre uma obra do Roto. E eu fiquei impressionado com o quanto ela estava errada, Daniel acrescentou, com um leve sorriso que parecia genuíno. Ela tinha toda uma teoria sobre a composição das cores que contradizia completamente a interpretação convencional. Eu estava certa, na verdade, retrucou Vitória, entrando no papel, você só não conseguiu admitir. Você era apaixonada pela sua opinião, disse Daniel, e o polegar dele deslizou lentamente sobre os nós dos dedos dela, fazendo sua respiração falhar. Foi isso que me chamou a atenção. A forma como você defendeu seu ponto de vista. Os olhos de Trevor se estreitaram. Que romântico! E esse romance relâmpago aconteceu quando, exatamente? Algumas coisas não precisam de muito tempo, respondeu Daniel, com a voz esfriando. Quando você sabe, você sabe. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir no quarto de hóspedes que deveriam compartilhar, Vitória foi parar na varanda da propriedade. Envolta em um roupão emprestado, observava os jardins perfeitamente cuidados, banhados pela luz prateada da lua. Também não consegue dormir? Ela se virou e viu Daniel sair das sombras. Ainda vestia a roupa do jantar, sem o paletó, as mangas da camisa arregaçadas. Parecia mais jovem assim, menos contido. Trevor é exaustivo, ela admitiu. Ele se sente ameaçado por você. Por nós. Daniel se apoiou ao lado dela no corrimão. Se nosso casamento for real, isso solidifica minha posição. Ele perde qualquer chance na empresa. Fez uma pausa. E se for falso, eu violei as exigências do meu avô, e Trevor fica com tudo. Ele permaneceu em silêncio por um momento. Ele já contratou investigadores antes, tentando encontrar algo contra mim. Nada invasivo demais, mas o suficiente para incomodar. Vitória se virou para encará-lo. Daniel, e se ele descobrir? Se alguém descobrir a verdade? Não vão, respondeu ele de imediato. Mas uma sombra de incerteza atravessou seu rosto. Precisamos apenas ser mais cuidadosos. Mais. Ele pareceu procurar a palavra certa. Mais conectados. O coração de Vitória acelerou. E quanto mais conectados podemos fingir ser? Daniel a fitou, os olhos azuis refletindo a luz da lua. Talvez esse seja o problema. Talvez estejamos pensando nisso da forma errada. Ela sentiu o estômago se revirar. Como assim? Ele deu um passo à frente, perto o suficiente para que ela sentisse o perfume dele, para notar os pequenos pontos de azul mais escuro em seus olhos. Em vez de fingirmos que somos casados, talvez devêssemos simplesmente ser casados. Nos pequenos detalhes que importam. O que isso significa? Sussurrou ela. Significa parar de tratar isso como uma atuação. Significa realmente nos conhecermos, dividirmos espaço, construirmos algo que pareça real porque parte disso é real. O coração de Vitória batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Isso soa perigoso. A voz de Daniel baixou ainda mais, íntima na escuridão. Ou soa mais fácil do que manter essas muralhas entre nós o tempo todo? Antes que ela pudesse responder, a porta da varanda se abriu. Diane surgiu, o olhar calculista pousando sobre eles. Oh, desculpem, não quis interromper. Você não está interrompendo, disse Daniel com naturalidade. A mão dele encontrou a cintura de Vitória, puxando-a contra o próprio corpo. Estávamos apenas aproveitando a noite. Os olhos de Diane percorreram os dois, atentos, procurando falhas, rachaduras. Que adorável! Vocês formam um casal tão dedicado.
Quase custa acreditar que Daniel Westbrook finalmente sossegou. Acredite, respondeu Daniel. Então, talvez para Diane, talvez por razões que Vitória não queria analisar, ele se virou para ela e a beijou. Não foi como o beijo do casamento, breve, ensaiado, calculado. Esse beijo foi mais profundo, mais urgente. A mão de Daniel envolveu o rosto de Vitória, enquanto o outro braço a puxava para perto pela cintura. Ela arfou contra os lábios dele, e suas mãos encontraram os ombros dele por instinto. Por um instante, tudo desapareceu, Diane, o contrato, as regras. Existia apenas o calor da boca de Daniel contra a sua, e a forma como todo o seu corpo parecia despertar ao toque dele. Quando ele se afastou, os dois respiravam com dificuldade. Os olhos de Daniel buscaram os dela, como se procurassem permissão, ou talvez uma compreensão silenciosa do que acabará de mudar entre eles. Boa noite, Diane, disse ele, sem tirar os olhos de Vitória. Eles ouviram a porta se fechar, mas nenhum dos dois se moveu. Os dedos de Vitória ainda estavam presos à camisa dele, a mente girando. Aquilo foi, ela começou. Necessário, Daniel completou, mas sua voz carecia de convicção. Pelas aparências, certo? A palavra ecoou entre eles. Aparências. Ainda assim, Vitória sentia o rastro dos lábios dele nos seus. Ainda sentia o gosto dele. Devíamos entrar, disse Daniel. Mas não a soltou de imediato. Caso alguém esteja observando. Voltaram em silêncio para o quarto de hóspedes que deveriam dividir. O ambiente continha apenas uma cama grande. Os valores antigos de Preston não aceitariam arranjos separados para um casal sob seu teto. Eu fico no sofá, disse Daniel prontamente, apontando para o pequeno sofá perto da janela. Daniel, isso é ridículo, retrucou ela. Você tem mais de 1,80 m. Vai ficar desconfortável. Vou ficar bem. Somos adultos, insistiu ela. Podemos dividir a cama sem. Ela parou, incerta de como concluir. A expressão dele era indecifrável. Sem o quê, Vitória? Sem significar algo. Sem cruzar linhas. Sem querer mais do que aquele acordo permitia. Sem tornar isso estranho, concluiu, sem muita convicção. Eles se deitaram mantendo uma distância cuidadosa, um espaço entre os dois que parecia, ao mesmo tempo, grande demais e insuficiente. Vitória ficou rígida de lado, hiperconsciente da respiração de Daniel, do calor que irradiava de seu corpo, da leve inclinação do colchão sob o peso dele. Vitória, a voz dele soou na escuridão. Sim? Aquele beijo, peço desculpas se ultrapassei algum limite. Ela virou de costas, encarando o teto. Você estava mantendo nossa fachada. Eu entendo. O silêncio se estendeu. E se não fosse só isso? A voz dele surgiu baixa. A respiração de Vitória falhou. Daniel, esqueça. Está tarde. Nós deveríamos. Mas o sono não veio por horas. A pergunta dele ecoava em sua mente. O gosto dele ainda em seus lábios. Tudo naquele acordo cuidadosamente controlado parecia, de repente, instável, perigoso e estranhamente emocionante. A manhã seguinte trouxe novas complicações. Durante o café da manhã, Marcus Shen apareceu. Ao que tudo indicava, Trevor o havia convidado. Ciente do passado dele com Vitória e determinado a provocar exatamente o tipo de tensão que exporia qualquer rachadura naquele casamento. Marcus, a voz de Vitória saiu presa. O que você está fazendo aqui? Trevor mencionou o encontro da família, respondeu ele, sorrindo com naturalidade. Sugeriu que eu aparecesse. Ele voltou a olhar para ela. Eu queria falar com você, Vitória. De verdade. A mão de Daniel apertou a xícara de café com força, os nós dos dedos ficando brancos. Minha esposa e eu íamos dar uma caminhada, disse ele, com voz controlada. Talvez outra hora. Na verdade, Trevor interveio, suave demais, pensei que Marcus pudesse se juntar a nós para uma partida de tênis. Você joga,
não joga, Shen? Daniel sempre foi competitivo. O desafio era evidente. O sorriso de Daniel se tornou afiado. Tênis, então. Vitória assistiu à partida à distância, com uma apreensão crescente. Não era sobre tênis. Era sobre domínio. Posse. Marcar território. Daniel jogava com uma intensidade que Vitória nunca tinha visto. Seus movimentos eram agressivos, os saques violentos, carregados de força e precisão. Sempre que Marcos marcava um ponto, o maxilar de Daniel se contraía visivelmente. Quando era Daniel quem vencia um game, ele lançava um olhar rápido na direção de Vitória, como se precisasse ter certeza de que ela estava observando. Seu marido parece muito empenhado em vencer, murmurou Diane ao lado dela. Daniel é competitivo em tudo, respondeu Vitória com cautela. Ou talvez só seja competitivo quando se trata de você, disse Diane, com um sorriso carregado de significado. Isso não é o comportamento de um homem preso a um acordo sem sentimentos, querida. Isso é ciúme. Ciúme de verdade. A palavra pairou no ar como uma acusação silenciosa. Vitória observou Daniel disparar mais um saque do outro lado da quadra, notou como seus olhos sempre a encontravam entre um ponto e outro, e sentiu algo se rearranjar dentro dela. Sua compreensão dos últimos 3 meses começou a mudar. Aquilo já não era apenas encenação. Em algum momento, sem que nenhum dos dois planejasse, algo real começara a crescer no terreno cuidadosamente controlado daquele casamento falso. E essa constatação a apavorou mais do que qualquer outra coisa. A revelação caiu como um golpe 3 dias depois do retorno da propriedade. Vitória estava na galeria, analisando contratos com um colecionador influente, quando Jennifer entrou apressada, o celular na mão, o rosto pálido. Você precisa ver isso, disse sua assistente. O site sensacionalista estampava a manchete em letras gritantes. Casamento Westbrook é farsa, fontes afirmam que união de bilionário foi acordo comercial Abaixo, fotos granuladas de Vitória e Daniel em eventos públicos. Análises frias sobre a suposta falta de afeto genuíno. Citações de fontes anônimas sugerindo que o casamento teria sido arranjado apenas para atender às exigências de Preston, que queria ver o neto estabelecido. As mãos de Vitória tremiam enquanto ela deslizava a tela. Alguém havia vazado informações. Não tudo, mas o suficiente para levantar dúvidas perigosas. O suficiente para ameaçar tudo. O telefone tocou. Daniel, eu já vi, disse ela, sem rodeios. Precisamos conversar pessoalmente. Estou mandando um carro. 20 minutos depois, ela estava no escritório dele, a cidade se estendendo lá embaixo através das janelas de vidro do chão ao teto. Daniel permanecia de costas, a tensão evidente em cada linha do corpo. Trevor, disse ele, sem se virar. Só pode ter sido ele. Andou investigando, e agora quer nos pressionar. O que vamos fazer? Perguntou ela. Daniel finalmente se virou, e Vitória se surpreendeu com o cansaço estampado em seu rosto. Meus advogados já estão cuidando disso. Vamos negar tudo, ameaçar processos, tornar caro demais para qualquer um continuar com essa história. Mas é verdade. A voz dela saiu baixa. Nós nos casamos por conveniência. Havia um contrato. Um contrato que não diz respeito a ninguém além de nós, respondeu ele, aproximando-se, o olhar intenso. Vitória, eu preciso saber que você não vai desistir agora. As próximas semanas serão piores do que você imagina. Repórteres, interrogatórios, cada gesto nosso sendo analisado. Eu assinei um acordo. Não vou quebrá-lo. Não é isso que estou perguntando. Disse ele, parando bem à frente dela, tão perto que Vitória precisou erguer o rosto para encará-lo. Quero saber se você aguenta isso. Se você quer aguentar. Antes que ela pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Preston Westbrook estava ali, apoiado na bengala, o rosto vermelho de raiva. Vovô, Daniel começou, mas Preston ergueu a mão. É verdade?
A voz do velho tremia. Diga-me a verdade, Daniel. Seu casamento com essa garota é apenas um acordo de negócios? O silêncio se estendeu, pesado, quase insuportável. Vitória observou o rosto de Daniel e percebeu o exato momento em que ele tomou sua decisão. Não, disse Daniel, firme. Não é. Os olhos de Preston se estreitaram. Mas o artigo diz. O artigo foi escrito por pessoas que não entendem o que Vitória e eu temos, Daniel respondeu, a voz carregada de determinação. Sua mão encontrou a dela, o aperto firme. Sim, nosso casamento aconteceu rápido. Sim, houve benefícios práticos para ambos, mas isso não o torna falso. Ele a olhou nos olhos, desafiando-a a falar, então olhe para mim e diga que a ama. O coração de Vitória parou. Aquilo não fazia parte do roteiro. Não estava em nenhuma cláusula de contrato. Ela sentiu a mão de Daniel apertar a sua ainda mais, sentiu o peso da exigência do avô deles pressionando os dois. Avô, eu não consigo, a voz dele falhou. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia genuinamente vulnerável. Eu sabia, Preston respondeu, a decepção cortante. Você mentiu para mim. Usou essa pobre garota para seu próprio benefício. Isso não é verdade, Vitória disse, a voz firme. Ambos se voltaram para ela. Sr. Westbrook. Preston, é complicado. Sim, nosso casamento começou como um acordo, mas, nesses últimos 3 meses... Ela lutava para encontrar palavras para sentimentos que vinha tentando negar. Algo mudou. Algo real. Palavras, Preston disse amargamente. Apenas mais palavras. Então nos observe, Daniel interrompeu, repentino. Dê-nos tempo para provar que isso é real. Quanto tempo? O velho perguntou. 6 meses. Daniel respondeu. Se depois de 6 meses você ainda acreditar que estamos mentindo, eu renuncio à posição de CEO. Dissolvo o casamento. Trevor pode ficar com tudo. Preston os estudou, seus olhos afiados captando cada detalhe. 6 meses, concordou finalmente. Mas estarei observando cada jantar, cada interação. E se eu perceber engano, Daniel, você perderá mais que a empresa. Perderá meu respeito. Quando Preston saiu, Vitória se afundou em uma das poltronas de couro de Daniel, as pernas frágeis. 6 meses? O que fizemos? Daniel caminhou até as janelas, passando as mãos pelos cabelos, a mente clara pela primeira vez em semanas. Eu entrei em pânico, mas talvez seja para o melhor. Talvez isso nos force a descobrir o que realmente somos. Como assim? Ela perguntou. Ele se voltou para ela, a honestidade crua em seu olhar fazendo-a aprender a respiração. Vitória, não consigo parar de pensar naquele beijo na propriedade. Em como tudo pareceu errado quando Marcos apareceu. Em como, toda vez que Penélope ou qualquer outra mulher se aproxima de mim, só consigo pensar se você está observando, se você se importa. Daniel, ela sussurrou. Eu, estou com ciúmes, as palavras saíram dele como uma confissão. Genuinamente, irracionalmente ciumento. Quando Marcos te mandou mensagem, quando olhou para você na galeria, quando apareceu na propriedade, eu queria despedaçá-lo. E eu não deveria sentir isso, por quê? Isso supostamente era falso. Vitória se ergueu devagar, o coração acelerado. Supostamente era falso. Era. Ela se aproximou, atraída por algo que não conseguia nomear, algo que vinha crescendo desde o dia do casamento. Eu apaguei a mensagem do Marcos porque não queria encontrá-lo. Não por causa do contrato, mas porque não queria. Porque, de alguma forma, sem perceber, comecei a ansiar pelo café da manhã com você, pelas suas entregas de jantar aleatórias, pelo jeito como você realmente escuta quando falo sobre artistas e planos da galeria. Vitória, o nome dela nos lábios dele soou como uma oração. Eu acho, disse ela suavemente, aproximando-se ainda mais, que em algum momento, no meio de fingir ser casados, esquecemos que estávamos fingindo.
As mãos de Daniel subiram para enquadrar o rosto dela, o toque suave apesar da intensidade em seus olhos. Eu não sei como fazer isso. Relações reais. Passei toda a minha vida adulta evitando exatamente esse tipo de complicação. Então descobriremos juntos, ela respondeu, e o mundo pareceu se contrair ao redor deles. O beijo que se seguiu não tinha público, não era uma performance. Eram apenas duas pessoas que à mesa circulavam uma à outra, finalmente admitindo que vinha crescendo silenciosamente entre elas. Os braços de Daniel envolveram a cintura de Vitória, puxando-a contra si, e ela se deixou afundar naquele beijo, entregando-se à sensação de pertencimento que vinha tentando resistir. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Daniel apoiou a testa na dela. Não quero que isso seja mais uma farsa. Nem eu. Respondeu Vitória, mas acrescentou, cautelosa, preciso que você entenda uma coisa. Ele recuou o suficiente para olhar em seus olhos. Não sou bom nisso. Provavelmente vou estragar tudo. Trabalho demais. Sou emocionalmente inacessível por natureza e não faço ideia de como lidar com um relacionamento de verdade. Vitória sorriu, mesmo diante da seriedade do momento. Sorte sua que sou paciente e teimosa, disse, entrelaçando seus dedos nos dele. E já te vi no seu pior, que, honestamente, nem foi tão ruim assim. Estou falando sério, Vitória. Eu também. Temos 6 meses para provar a Preston que isso é real, continuou Daniel, apertando a mão dela. Por que não usamos esse tempo para provar isso a nós mesmos também? Os 6 meses seguintes se transformaram em um tipo diferente de arranjo, não mais um contrato, mas uma exploração genuína do que poderiam construir juntos. Daniel começou a chegar mais cedo em casa, e eles cozinharam juntos na cozinha do Penthouse, rindo quando Vitória queimava a massa. Descobriu-se que Daniel mal sabia usar o fogão, apesar de toda a riqueza. Eles passaram a frequentar eventos não por obrigação profissional, mas como verdadeiros encontros, roubando beijos nos vestiários e segurando as mãos durante o trajeto de carro de volta para casa. Daniel aparecia na galeria sem aviso, trazendo almoço e demonstrando interesse genuíno nas novas aquisições de Vitória. Ela começou a participar de jantares de negócios dele, oferecendo insights que surpreendiam seus colegas e faziam Daniel olhá-la com orgulho incontido. As paredes que separavam seus quartos começaram a desaparecer. Primeiro, Daniel adormecia no sofá de Vitória após uma noite de cinema. Depois, Vitória acordava na cama dele após horas de conversa até o amanhecer. Gradualmente, pararam de fingir que queriam espaços separados. Marcos tentou contatar Vitória mais 2 vezes, mas ela bloqueou seu número sem hesitar. Penélope apareceu em um evento, viu como Daniel segurava o braço dela, como se movessem juntos como 2 metades de um todo, e saiu sem se despedir. Trevor continuou tentando expor o casamento, mas seus esforços se mostraram inúteis diante da realidade óbvia, o relacionamento deles era genuíno. Até os tabloides perderam interesse quando cada foto mostrava um casal realmente apaixonado. Cada interação irradiava conexão verdadeira. Preston observava tudo com olhos atentos e experientes. Nos jantares de família, ele notava como Daniel segurava a mão de Vitória sem pensar, como ela tocava seu ombro de passagem, como compartilhavam piadas privadas e completavam as frases um do outro. A performance que antes haviam ensaiado tornou-se natural. Não porque estivessem atuando, mas porque haviam parado de atuar. O prazo de 6 meses chegou em uma fria noite de primavera. Preston os havia convidado para jantar na propriedade, apenas os 3. Vitória se vestiu com cuidado, nervosa, apesar da presença tranquilizadora de Daniel. Ele vai aprovar, disse Daniel no carro, seu polegar desenhando círculos no joelho dela. Teria que estar cego para não ver o que temos. E o que temos? Vitória perguntou, precisando ouvir a verdade dele. Ele parou o carro em uma estrada silenciosa, virando-se completamente para ela. É real complicado, inesperado e nada do que eu planejei, mas é a coisa mais real da minha vida. Daniel então alcançou o bolso do paletó e retirou uma pequena caixa de veludo, o motivo pelo qual queria fazer tudo da maneira certa.
O fôlego de Vitória ficou preso quando ele abriu a caixinha, revelando um deslumbrante anel de safira cercado por diamantes, nada parecido com o ostentoso anel de noivado que ele lhe dera apenas para exibição, guardado em um cofre. Este anel era elegante, pessoal, escolhido com cuidado. Vitória Reis. Vitória Westbrook, disse Daniel, a voz baixa, carregada de emoção. Já somos legalmente casados, mas estou te pedindo de verdade. Quer se casar comigo? Não por contrato, empresa ou aparência. Apenas porque eu te amo e quero passar o resto da minha vida provando isso. Lágrimas borraram sua visão. Você me ama? Desesperadamente, inconvenientemente, completamente. O sorriso dele era vulnerável, aberto de um jeito que ela nunca tinha visto. Acho que comecei a me apaixonar no momento em que você discutiu comigo sobre aquele roto, mesmo sem nos conhecermos de verdade ainda. Acho que metade de mim já tinha se perdido no dia do nosso casamento, quando você sorriu para seu pai sabendo que tudo era falso. E eu acho que me perdi completamente na noite em que fiquei com ciúmes do Marcos e percebi que não queria te compartilhar com ninguém. Daniel Westbrook, ela disse, rindo entre as lágrimas, já estamos casados. Então, é um sim? É um sim para tudo. Para o anel, para o casamento de verdade, para qualquer coisa complicada, bagunçada e bonita que isso se torne. Ela se inclinou, beijando suavemente. Eu também te amo, mesmo que você seja emocionalmente inacessível, trabalhe demais e ainda não saiba fazer macarrão sem queimar. Ele riu, deslizando o anel em seu dedo, ao lado da aliança de casamento. Somos um desastre. Somos perfeitos. No jantar daquela noite, Preston olhou para seus rostos, para o novo anel no dedo de Vitória, para a maneira como não conseguiam parar de se tocar, e sorriu pela primeira vez em meses. Bem, disse, erguendo a taça de vinho, acho que não preciso mais de 6 meses. A Daniel e Vitória, que seu casamento seja tão real quanto é incomum. Mais tarde, enquanto voltavam para casa pela cidade iluminada, mãos entrelaçadas, a safira refletindo a luz dos postes, Vitória pensou no contrato que os unira. Ainda estava trancado no cofre de Daniel. Um documento legal com termos claros e data de término definida. Devíamos rasgar o contrato, disse ela de repente. Daniel olhou para ela e sorriu. Na verdade, eu o queimei há 2 meses. Não parecia mais relevante. Você queimou um documento legal? Mantive cópias para os advogados, obviamente, mas o original, parecia errado manter aquilo entre nós quando tudo mudou. Ele levou sua mão aos lábios. Não precisamos de um contrato para definir o que somos. Somos apenas nós. Vitória apoiou a cabeça em seu ombro, observando a cidade passar, pensando em como às vezes as melhores coisas da vida surgem dos arranjos mais inesperados. Eles começaram como estranhos ligados por papéis e assinaturas, 2 pessoas se utilizando por ganho prático. Mas em algum momento, entre o fingimento e as performances, entre o ciúme e os beijos, entre os muros que construíram e as pontes que cruzaram, tropeçaram em algo que nenhum dos dois procurava. Tropeçaram no amor. E, ao contrário do contrato que os uniu, isso não expiraria em 3 anos. Era para sempre. Bagunçado, complicado, real e deles. 6 meses depois, renovaram seus votos no mesmo jardim onde haviam se casado, mas desta vez cada palavra era genuína, cada promessa autêntica. Preston oficiou, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. A galeria prosperava sob a direção de Vitória, com Daniel como seu maior apoiador e ocasional estudante de arte. Trevor acabou aceitando seu lugar na empresa, encontrando seu próprio caminho que não envolvia competir com o primo. E todas as manhãs, Daniel e Vitória compartilhavam o café na cozinha, lendo notícias, discutindo planos, vivendo aquele tipo de vida comum que antes parecia impossível para ambos. O casamento deles começou apenas como um contrato. Mas o que se tornou, o que eles se tornaram juntos, foi muito mais do que qualquer um dos dois ousara sonhar. Era real. Era deles. E era tudo.